Nós vamos mostrar agora, é um homem acusado de um crime muito grave. Ele é foragido da justiça, condenado por um crime terrível. Deixa eu conversar com o Léo. Deixa eu voltar. Eu vou ressaltar mais uma vez. Condenado. Não se trata aqui de um suspeito, Léo. Não, ele passou por todo aquele processo judicial, teve a oportunidade de se defender com um advogado, tralalá, depoimento, isso, aquilo, testemunhas, e aí foi condenado por 2 vezes. Resultado, não tem mais como recorrer. O que ele tem que fazer? Estender os braços, ser algemado e ir para a cadeia. Só que ele sumiu, Paulo, desapareceu. E a gente está falando de 2 crimes graves. Estupro de vulnerável contra as sobrinhas, que na época tinham entre 11, 12 anos de idade. Eram crianças e foram submetidas a cenas de horror. O homem bem vestido, sorridente e com uma Bíblia debaixo do braço é procurado pela polícia. Procurado por estuprar as sobrinhas menores de idade. Ele começou a passar a mão, né? Apertar, machucar. Eu era criança, né, ainda. Ele começou a passar a mão na minha parte íntima. Abusos dentro de casa, cometidos pela pessoa que tinha a confiança da família. Convivia na minha casa, confiava nele. E muito. E depois que ele fez isso com a minha filha, ele virou até pastor. José Rafael Alves de Andrade, um homem condenado a mais de 20 anos de prisão, mas que está solto, fugindo das autoridades. Não vou desistir, não. Enquanto a justiça não pegar ele, eu não vou sossegar. Porque, para mim, um abusador é estuprador. Estamos em Piraquara, região metropolitana de Curitiba. As vítimas de 16 e 17 anos nos receberam em casa, acompanhadas da mãe. O momento é difícil, mas elas fazem questão de denunciar o homem que um dia chamaram de tio. Conversamos por primeiro com a menina mais nova. Ela relata que sofreu abusos por diversas vezes. Uma das situações mais marcantes foram quando o Rafael a buscou em casa para ir brincar com a prima. Ele vinha buscar a gente, aí de bicicleta, né? Daí ele levava nós no cano. Aí quando ele veio buscar a gente, ele começou a passar a mão na minha parte íntima. Aí tudo que eu pedi para ele parar. Daí ele parou e depois ele começou de novo. Apesar de acontecer na rua, os abusos eram mais frequentes na casa do tio. A menina ia lá com a irmã quase todos os finais de semana para encontrar com a prima. Todas, na época, tinham entre 10 e 11 anos. O comportamento de Rafael, quando estava sozinho com as crianças, era bem diferente do mostrado para adultos. Segundo as vítimas, ele fazia de tudo para encostar no corpo delas. Ele passava a mão em mim, aí eu fui um dia na cozinha, ele foi e deu um tapa na minha bunda. Aí um dia eu tava no quarto com ele e com a filha dele. Ele tirou a parte íntima dele pra fora e começou a passar a mão pra eu ver. Nisso, quando eu vi, eu saí pra fora do quarto. Quantas vezes? Sempre que eu ia pra lá, sempre. As investidas e ataques aconteciam a todo momento. A menina, com apenas 10 anos na época, não entendia muito bem o que estava sofrendo, mas sabia que o comportamento do tio era errado. Eu não tinha força pra me proteger, né? Porque ele era mais forte, eu era mais nova, mais fraca. Só podia pedir pra parar. E ele parava e depois continuava. A irmã mais velha, hoje com 17 anos, também foi vítima do tio estuprador. Segundo a garota, Rafael encostou nela uma única vez, o suficiente para ela nunca mais olhar na cara do tio. Eu tava na cama com a filha dele, né? A filha dele saiu e ele entrou. E nisso ele se cobriu, né? E ficou do meu lado. E eu fiquei muito nervosa. Eu tampei minha cabeça, né, com o cobertor. E ele começou a passar a mão nas minhas partes íntimas, apertar. Só que eu não falava nada, meu coração acelerou. Assim que a filha dele chegou, eu saí correndo pra fora, porque eu tava com muito medo. Ao todo, os abusos se estenderam por 1 ano. As meninas deixaram de ir para a casa do tio, mas, primeiramente, não disseram o porquê para a mãe. Foi somente anos depois, em 2021, que resolveram denunciar os crimes. Uma vez eu tava no quarto com ele e ele falou bem assim que não era pra mim falar nada, que ia acontecer alguma coisa se eu falasse. Daí eu escondi dela, claro que isso me machucava. Eu tinha um pouco de medo de não acreditar, né? Eu tava ficando mocinha, né? E eu tava
tendo entendimento sobre e não tinha por que eu esconder mais. E aquilo me machucava, aí eu resolvi contar pra ela. E foi até bom que eu contei, que minha irmã também contou, né? Imagina, não contar e ela ficar sofrendo também. Eu vi minha irmã falar, eu tomei coragem. Daí a mãe foi e olhou pra mim e perguntou se tinha acontecido comigo. E eu falei que sim. Aí eu expliquei como que tinha acontecido. Nisso, a mãe ficou nervosa, né? Porque a mãe não queria imaginar que ia isso acontecer com a gente. E eu chamava ele de tio, de respeito, sabe? Pra ele fazer uma coisa dela, eu não aceito. Elas pediam bênção pra ele. Benção de mão dada pra ele. Toda vez que via, não chamava de Rafael. Dava benção, tio, era tio. E depois que ele fez com a minha filha, ele virou até pastor. São relatos inacreditáveis, Paulo, de adolescentes, estão prestes a ficarem adultas com 18 anos, mas estão contando aquilo que viveram quando tinham 10, 11 anos de idade, com uma pessoa que era aquela que ninguém suspeitaria, alguém que pregava a palavra de Deus no bairro, era conhecido de todo mundo. Essa reportagem não para por aí não, a gente vai falar daqui a pouquinho, Paulo, da luta por justiça dessas famílias, dessa família em específico. E detalhe, eu falei famílias, não é que eu me enganei não, é porque a família está dividida, já que muita gente não acredita nessas meninas. Já já a gente vai contar isso, Paulo. Léo,